Salve, salve turma! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Felipe Rocha por aqui, um excelente início de semana para todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 19 de dezembro, estamos nos aproximando aí do encerramento de 2022. 2022 que tem sido um ano um tanto quanto diferente no sentido até de B-Market mesmo, tá? Um ano onde o B-Market não apenas tem sido mais agressivo, como também esse B-Market ele tem trazido algumas implicações muito importantes, digamos que para principalmente o investidor iniciante. Sendo muito sincero, neste ano a gente pode tirar algumas lições essenciais que podem realmente aí trazer um novo comportamento para a tua performance do ponto de vista realmente do investidor do mundo cripto. Por que eu estou falando isso? Porque nesse ano nós tivemos aí grandes empresas, não somente a segunda, até este exato momento, não somente a segunda maior corretora do mundo, houve aí outras corretoras pequenas que também quebraram, como também teve aí grandes empresas gestoras de fundos que também acabaram sendo quebradas por conta do B-Market e uma série de coisas. Primeiro ponto que a gente deve bater é que você tem que fazer a gestão dos seus próprios ativos e nunca deixar dentro de uma corretora, né? Sem as suas chaves, sem as suas moedas. E quando as suas moedas estão dentro da corretora, as chaves privadas estão com a corretora. Então, o primeiro ponto é você aprender de fato a fazer a gestão do seu ativo. Um segundo ponto que esse cenário ele nos mostra é que lá em 2000, no começo desse ano, em mais ou menos finalzinho de janeiro, né, a gente começou a falar sobre a questão do B-Market e quando a gente começou a falar, antes mesmo da invasão da Rússia à Ucrânia, falávamos para estarem dolarizados e algumas pessoas meio que ridicularizavam a gente, né, mas tudo bem. O tempo passou e meio que, de fato, quem conseguiu realizar naquele período conseguiu pegar uma excelente oportunidade para estar dolarizado. De fato, o mercado está partindo para a definição do seu fundo majoritário de B-Market e acredito que isso deve acontecer agora no primeiro trimestre. Pontos que eu observo é que, para quem ficou muito eufórico acreditando que em 2022 o Bitcoin iria a 100 mil dólares, ficou decepcionado. Para quem estava buscando aí a moedinha que ia cortar 3, 4, 5, 200 zeros, ficou frustrado. E o que eu percebo é que, de fato, para quem adotar realmente uma postura de observar todo o comportamento do mundo cripto neste cenário atual e a partir de então tomar uma decisão de, digamos que, ter uma postura de investidor inteligente poderá significativamente mudar de vida no decorrer aí dos próximos anos, mudar realmente de padrão financeiro e quem sabe até mesmo alcançar a liberdade financeira, que seria você ter o dinheiro suficiente para que com o padrão de vida que você estabelecer, você não precisar mais de dinheiro, por exemplo, para o restante da sua vida. Mas isso será, digamos que, uma recompensa para quem aprender a investir de forma inteligente. Bom, então o ano de 2022 ele acaba ensinando muitas coisas importantes. Por falar, inclusive, em ensinar muitas coisas importantes, hoje, dia 19, a partir das 3 horas da tarde, será lançado o nosso primeiro episódio da série Satoshi Elementar. É uma série com 5 episódios onde a gente vai falar sobre o Bitcoin de uma forma extremamente fundamentalista, fazendo você entender não somente a tecnologia, mas principalmente por que o Bitcoin ele é tão importante, necessário e, de fato, o que torna o Bitcoin digamos que talvez, não somente melhor investimento do século, mas também provavelmente a maior revolução que nós teremos nessa geração, nessa época, né? Provavelmente será uma revolução muito maior do que a descoberta da internet, talvez muito maior aí do que uma série de outras tecnologias que já existem. E aí dentro desses 5 episódios você vai ter a oportunidade de entender sobre isso. Por isso, eu vou recomendar que você, caso não esteja inscrito, se inscreva no nosso canal e ative aí os sininhos da notificação para que você seja notificado assim que o vídeo for ao ar. Aqui ao meu lado tem o QR Code que também te dá acesso ao nosso canal do Telegram. Lá também avisaremos assim que o vídeo for ao ar. Ele vai ao ar hoje às 3 horas da tarde.
Esse vídeo aqui que você está assistindo não é, como de costume, um ao vivo. Ele é uma estreia, mas ele começou com uma estreia, mas nós não estamos ao vivo. Temos uma série de compromissos hoje pela manhã e por isso decidimos trazer esse conteúdo do Cripto Notícias especificamente gravado. Mas a gente vai trazer aqui informações muito importantes, análise do Bitcoin e o cenário do mercado para essa abertura semanal. Por isso, vamos logo começar trazendo as notícias para vocês. Pois muito bem, turma. A primeira notícia que eu quero começar logo aqui compartilhando com vocês é sobre um ataque hacker que acontece em meio a Solana. Aliás, principal DEX da Solana, ela foi hackeada, que é a Raydium, e aí nesse ataque mais de 2 milhões de dólares foram lavados. Vamos primeiro aqui a notícia para a gente entender o que está acontecendo, tá? Solana DEX Raydium hackeada aí com 2,2 milhões de dólares. A Raydium, segundo maior, na verdade, DEX em Solana, com um valor de aproximadamente 36 milhões de dólares em bloqueio dentro do seu protocolo, de acordo com o DeFi Llama e também de acordo com a plataforma de rastreamento cripto Nansen, né? O invasor roubou ali cerca de 2 milhões de dólares em tokens, a maioria dos quais eram tokens Sol de Solana. A empresa de segurança criptográfica OtterSec disse que o invasor provavelmente teve acesso às chaves privadas do Raydium e descartou a noção de que eles exploraram uma vulnerabilidade do contrato inteligente. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? É muito provável que o atacante, o invasor, o hacker, ele teve acesso, obviamente, as chaves privadas que estavam detidas pelo protocolo e não explorou o contrato inteligente do blockchain Solana, ou seja, esse aqui é um ataque à DEX e não à rede. Só para deixar isso claro, porque Solana vira e mexe, tem alguns problemas com isso. Mas continuando, tá? Ao meio-dia, no horário de Nova York, os desenvolvedores do Raydium conseguiram cortar o acesso do invasor aos pools de liquidez do protocolo, de acordo com o gerente de comunidade no Discord do Raydium, tá? Com base nisso, o detetive de criptomoedas Zach XBT disse que o invasor transferiu os fundos roubados para uma carteira Ethereum. Parte desse dinheiro foi enviado para o serviço de mixagem de criptomoedas para ser lavado lá no Tornado Cash, que foi sancionado, inclusive, recentemente pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Inclusive, o Tornado Cash vai ter aí uma votação na sua comunidade. Aliás, vai começar um modelo de governança justamente para tentar trazer mais transparência para dentro do protocolo. Continuando, né? O que foi sancionado aí pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos nesse verão por sua suposta popularidade aí com os cybercriminosos, justamente para fazer isso. Você manda os tokens para lá, na outra ponta ninguém sabe quem foi ali a pessoa que enviou aqueles protocolos. E aí o ecossistema DeFi em Solana foi prejudicado após um colapso da FTX, né? Isso aí a gente já trouxe aqui algumas vezes, explicamos sobre isso. Inclusive falamos sobre o risco de você manter capital hoje dentro das corretoras descentralizadas ou no TVL do DeFi da Solana, bem como falamos sobre o próprio risco em solo. Bom, ainda falando sobre isso, também há um risco excessivo em cima dos embrulhados, né, que é, no caso, o SO-BTC e o SO Ethereum, que perderam aí o seu PEG e o TVL. Vamos dar uma olhada aqui no cenário do DeFi Llama para a gente entender um pouco mais sobre essa perspectiva de como está a rede Solana neste exato momento, tá? Abrir aqui, então, os dados da Solana. A gente vai diminuir aqui o fator tempo, tá? A consideração, na verdade, do tempo aqui em Solana. E eu vou trazer somente para a próxima aqui de novembro para frente. Em novembro, mais precisamente, dia 6 de novembro, a Solana tinha ali um total de 1,3 bilhão de dólares no seu valor total bloqueado no seu universo DeFi. Hoje, né, estamos chegando no dia 19 de dezembro, Solana vai alcançando aí cerca de 297 milhões de dólares,
um valor que tem uma tendência natural a continuar caindo. Por que isso aqui é importante você entender? Quanto mais uma rede ela ganha valor bloqueado dentro do seu protocolo, do seu DeFi, digamos assim, maior é a usabilidade e maior também acaba sendo, obviamente, o potencial de crescimento dos projetos que estão atrelados ali. Quando acontece o contrário, quando a rede ela vai perdendo muito valor de mercado, ou perdão, muito valor bloqueado dentro dos seus protocolos, isso traz para a gente a informação de que aquela rede ela pode estar em um processo de morte, né? De morte lenta. E para isso eu quero trazer vocês para um outro analítico, que é o Token Terminal. Aqui a gente vai ter acesso a algumas outras informações sobre Solana, que é importante estarmos atentos, tá? E aí, cenário da Solana aqui, de acordo com o Token Terminal. Vamos a alguns pontos. ATH da Solana, 259 dólares e 96 centavos. A ATL, isso é antes de atingir, esse valor foi antes de atingir a TH, foi de 50 centavos. Ou seja, é o valor mais baixo que Solana já valeu um dia. Está chegando aí a 12 dólares e 42 centavos. Quando a gente observa aqui alguns detalhes importantes dentro da Solana, vai perdendo um market cap de aproximadamente 10% e vai tendo uma redução, e é isso aqui que me chama a atenção, 755 mil dólares. Ela vai perdendo quase 48% nas suas taxas dentro da rede, ou seja, ela está perdendo muito, mas muito dinheiro no total de taxas que são movimentadas em Solana. E aqui a gente precisa analisar dois pontos. Deixa eu tirar aqui a amostragem do market cap circulante, mas vamos somente nos basear por taxas da rede. Quando a gente vem olhar esses números, percebam se a gente considerar aqui um volume médio que seria ali acima dos 35, dos 40 mil dólares, poderíamos até considerar próximo dos 45 mil dólares, mas digamos que um padrão médio seria os 40 mil dólares para a Solana até novembro, na crise da FTX, sendo movimentados todos os dias dentro da rede. Depois que acontece a quebra, Solana ela tem uma redução drástica para próximo dos 20 mil dólares em movimentação todos os dias dentro da rede. Não distante disso, eu quero trazer também para vocês um outro dado que eu costumo também utilizar baseado nisso, que é o número de usuários, tá? Usuários ativos. Com base no número de usuários ativos, percebam, a rede ela saiu ali de um número de 343 mil usuários ativos em junho desse ano e vai batendo neste exato momento cerca de 120 mil usuários ativos. Tá bom? Vou pegar um outro dado para fundamentar a nossa informação. Número de desenvolvedores ativos dentro da rede. Olha só, o número de desenvolvedores ativos dentro da rede Solana era uma média de 100 desenvolvedores, vai chegando aí a pouco abaixo do número de 75 desenvolvedores, ou seja, de projetos que estão sendo trabalhados na rede Solana, conta com um número cada vez menor de desenvolvedores. Então fiquem atentos a essas informações, porque esses dados nos mostram que Solana ela pode estar se encaminhando para possivelmente uma morte lenta dentro desse bear market. Quer dizer necessariamente que Solana vai morrer? Não. Quer dizer que o que está acontecendo nos faz entender que o cenário para Solana é extremamente delicado e sim que ela pode ser aí um ativo, um protocolo que vá para a vala, né? Para que quando a gente fala em um projeto morrer, não quer dizer que a criptomoeda ela vai parar de existir, mas que ela vai começar a continuar perdendo, que ela deve continuar perdendo valor até chegar ao ponto de se tornar insignificante. Ou até mesmo ela pode ser um protocolo que fica ali, por exemplo, dentro do top 100, mas é um protocolo que nunca mais cresce. Até oscila ali com pequenos pumps dentro do mercado, mas nunca, por exemplo, sequer se aproxima da ATH,
tá? Então são pontos que nós precisamos considerar, porque as informações que nós temos aqui não são tão legais a respeito de Solana. Fica as nossas considerações aí sobre esse projeto neste exato momento. Bom, vou lembrar aí, caso você não tenha deixado ainda, deixa o teu like nesse vídeo, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui, tá? Então, se você puder, manda o teu likezinho aí, com certeza você vai estar ajudando esse conteúdo a alcançar novas pessoas, tá bom? E claro, se você quiser também compartilha essa transmissão, é muito importante para o nosso trabalho. Outra informação que eu quero trazer aqui para vocês, essa informação, ao contrário da informação que trouxemos aí sobre Solana, é uma informação, digamos que mais otimista para o mercado cripto de uma maneira geral. Ela é uma informação, digamos que mais fundamental e que pode surtir efeito a médio e longo prazo, tá? Por quê? A nova política do Banco Internacional, digamos assim, ele é basicamente o banco dos bancos, né? Permite que os bancos mantenham aí 2% das suas reservas em criptomoedas, tá? O Banco for International Settlements, o BIS, acaba de lançar seu relatório de tratamento prudencial da exposição a criptoativos para dezembro de 2022. Nele, eles revelaram uma nova política que permite aos bancos manter 2%, até 2% de suas reservas em criptomoeda. Este documento chegou após a segunda consulta do verão sobre o tratamento prudencial da exposição dos bancos aos criptoativos. Bom, nele, permitindo uma reserva de 1% em cripto dos bancos. O feedback levou o BIS a esse padrão prudencial finalizado. A política entrará em vigor a partir do 1º de janeiro de 2025, por isso a gente até falou que seria algo para trazer algum tipo de retorno a médio e longo prazo. Bom, e descreve várias facetas de como os criptoativos devem ser categorizados e tratados. Bom, BIS então permite aí reservas criptográficas dos bancos. Foi um inverno cripto frio que culminou perfeitamente em um ano bastante negativo para o setor, como vários ativos digitais já estavam tendo um desempenho ruim. O colapso aí também da FTX marcou uma virada para o pior. Agora a indústria tenta avançar com um olhar renovado para o próximo ano e para as necessidades do mercado. Em meio a esses desafios, o Banco for International Settlements acaba de publicar uma nova política que permitirá aos bancos manter 2% aí, então, das suas reservas em criptomoedas. Bom, além disso, a decisão também acaba destacando no documento do tratamento da exposição de criptoativos que chegou para este mês agora de dezembro, o lançamento de junho da segunda consulta do BIS sobre o tratamento prudencial à exposição em criptomoedas, trouxe ali o delineamento em facetas semelhantes à categorização. Por outro lado, esse documento só permitia ali até então a reserva de 1%. Turma, 2% talvez para você pareça pouco, mas quando a gente está falando de institucionais, e nesse caso dos bancos, 2% pode trazer muita grana para dentro do mercado e é importante que estejamos atentos a isso. Outra coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês rapidamente, e essa informação aqui ela me chama um tanto quanto a atenção. Lembra daquele filme lá, A Grande Aposta, com o Michael Burry, que foi o cara que, abre aspas, conseguiu prever o crash do mercado lá em 2008, e lá ele começou a shortar o mercado imobiliário, dizendo que o mercado imobiliário iria para a vala, que todo mundo iria quebrar, que aquilo ali traria uma grande crise. Muita gente disse que ele estava louco, muita gente quis tirar dinheiro do fundo de investimento dele, e resumindo, o cara fez algumas dezenas de bilhões de dólares shortando o mercado. O cara conseguiu realmente fazer muito dinheiro. Então o investidor que inspirou o filme A Grande Aposta faz 3 previsões sobre o futuro das criptomoedas. De fato, Michael Burry é um cara que tem acertado aí em algumas das suas previsões, então vamos entender as perspectivas dele, né? Basicamente, o que ele tem trazido aqui? Bom, valorização, aliás, né? As criptomoedas não passaram despercebidas pelo radar do gestor, que tem uma visão crítica sobre esse mercado. Abaixo, então, estão aí as previsões de Burry para o setor cripto, tá? Primeiro, valorização do ouro, né? Os comentários mais recentes de Burry dizem a respeito
a crise que arrasou a corretora de criptomoedas FTX no começo de novembro. Aí, o que é que acontece? Bom, em 15 de novembro, a época que a exchange Sam Bankman-Fried bloqueou os saques dos clientes e entrou com um pedido de recuperação judicial, Burry escreveu e deletou em seguida sobre a probabilidade do ouro valorizar em meio à crise das empresas cripto. Outra coisa, tá? Que ele traz por muito tempo pensou que o tempo para o ouro seria quando os escândalos de cripto se fundissem em contágio. Bom, naquele mesmo dia o investidor escreveu: você não tem ideia de quão short eu estou, nesse caso, no mercado cripto. Provavelmente sugerindo estar apostando pesado contra o mercado cripto, mas ele não deixou isso claro, tá? Bom, outra coisa, nessa sexta-feira agora, né, dessa semana, a nossa última sexta-feira, Burry voltou também a comentar sobre os problemas em corretoras criptos, ao repercutir a notícia de que a empresa que fazia a auditoria com a Binance, a Mazars Group, né, cortou as relações com a corretora e tirou do ar o relatório até então apresentado sobre as reservas da Binance, que dizia que as reservas de Bitcoin da plataforma estavam garantidas em 1 para 1. Bom, e aí ele fez esse post no Twitter dele, né, dizendo que este é o problema. Em 2005, quando comecei a usar um novo tipo de swap de crédito, nossos auditores estavam aprendendo no trabalho. Isso não é uma coisa boa. O mesmo vale para FTX, Binance e etc. A auditoria, essencialmente, é sem sentido nenhum. Bom, ainda na opinião dele sobre a questão do mercado de baixa, em julho deste ano, mais uma vez, um Twitter que foi excluído por ele, falou sobre a probabilidade da queda das criptomoedas estar apenas na metade, que o restante do ano 2022 seria marcado ainda por uma desvalorização ainda maior, batido aí, se for considerando julho, de fato ele estava certo, né, porque o mercado derreteu muito, e aí ajustado pela inflação, SP500 do primeiro semestre de 2022 caiu quase 26%, já o Nasdaq quase 35%, o Bitcoin já vai acima, na verdade, dos 65%. Foi uma compressão múltipla. Em seguida, a compressão de ganhos, então estejamos no meio do caminho, disse ele no Twitter. Isso à época lá. Bom, quando escreveu essa previsão, o Bitcoin estava ali próximo dos pouco abaixo dos 20 mil dólares, embora as quedas continuaram nos meses seguintes, o Bitcoin vai aí para próximo dos 16.800 dólares. Bom, e agora ele fala numa perspectiva muito interessante, que é falando sobre a previsão de uma queda ainda mais agressiva para o mercado cripto. Talvez seja a feita em junho de 2021, quando ele falou sobre a chegada do que chamou de mãe de todas as quedas. De acordo com Burry, os investidores casuais que compram ações meme, na verdade, as criptomoedas meme, iriam sofrer perdas devastadoras por suas escolhas. Todo hype e especulação está atraindo o varejo antes da mãe de todas as quedas, quando as criptomoedas caíram de trilhões ou as ações memes, né, caírem aí de dezenas de bilhões, a perdas do mainstream se aproximarão do tamanho de países, ou seja, cairão de forma absurda. Bom, ele acrescenta também que na ocasião que o problema com cripto, como na maioria das coisas, é justamente a alavancagem. Se você não sabe quanta alavancagem existe em cripto, você não sabe nada sobre cripto, cravou o gestor. Então fica aí as considerações do Michael, ele que inclusive está shortando a maioria das big techs, como por exemplo Amazon, Google, Facebook, na verdade Meta, né? Ele está num short incrível em cima dessas empresas e acredita então aí que o mercado cripto deve seguir ainda em tendência de baixa, o que é inclusive, abre aspas, muito natural para o cenário no qual estamos inseridos neste exato momento, tá? Bom, alguns pontos que eu observo para então essa abertura semanal. Primeiro, precisamos ficar atento aí o que está de fato acontecendo com a OKX. A OKX bloqueou os seus saques, eu vou mostrar isso já já para vocês. Até o momento da gravação desse conteúdo, até então não foi retomado, a gente vai até conferir já já, não foi retomado. Temos aí também a crise envolvendo a Binance e suas reservas e agora esse BO da justiça que rola já desde 2018, que foi trazido à tona de uma maneira mais acentuada ali pela agência Reuters. Bom,
Quer dizer que a Binance quebrará? Quer dizer que não quebrará? Eu recomendo que você veja o nosso último vídeo publicado sobre esse assunto, onde a gente passa ali uma explicação detalhada, mas eu vou te mostrar aqui ainda nesse conteúdo de como você pegar as informações para comparar a saúde e a vitalidade das corretoras, pelo menos com base em dados que dão para ser rastreados, ou seja, que dá para saber. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Tem algumas outras notícias que durante o dia de hoje a gente vai gravar alguns vídeos e vai postar. Inclusive hoje temos uma transmissão ao vivo nessa segunda-feira com o pessoal da Cashforte para falar sobre carteiras. Qual é a melhor carteira free, a melhor carteira privada não, né? A melhor hard wallet que você pode comprar é a Trezor, é a Ledger, é a SafePal, é a SecureX. Qual é a melhor carteira? Qual que aceita mais moedas? A gente vai tirar todas as dúvidas aí para que vocês possam escolher uma boa carteira para vocês. Bom, turma, seguindo então o nosso conteúdo, a gente vai trazer agora para vocês a análise do Bitcoin a respeito dessa abertura semanal e pontos que nós devemos considerar para o mercado nesse início de semana. Pontos que basicamente eu tenho considerado e eu quero apresentar a vocês aqui numa perspectiva um tanto quanto mais, não necessariamente fundamentalista, mas pelo viés de longo prazo. Por quê? Se você puder considerar pelo curto prazo, ótimo, mas no curto prazo as oscilações que nós teremos são minúsculas e aí particularmente para quem está operando ali no day trade até que pode servir de alguma coisa, mas neste exato momento precisamos estar atentos aos movimentos, digamos que majoritários ou de longo prazo do Bitcoin e vamos observar isso agora. Para isso deixa eu até dar uma reduzida aqui no gráfico, tá? E eu quero que vocês percebam alguns pontos que são essenciais para analisarmos o BTC agora. Deixa eu comprimir aqui um pouquinho mais o gráfico mesmo, para a gente ter algumas percepções. Olhem aqui abaixo a barra de volume, tá, do BTC e na crise da FTX, na história dos dados então computados aqui pela Coinbase, que é de 2015 para frente, na história do BTC no semanal nunca atingimos um candle vendedor tão forte como foi em volume, tá? Como foi na crise da FTX. Quando a gente analisa esse ponto, o primeiro viés que me vem à mente caraca, se veio um candle vendedor tão forte e esse candle vendedor ele foi maior do que os candles lá de junho, os candles de maio, que são a crise da Terra Luna, depois Tree Capital e ali a inflação norte-americana, que derrubou, fez o mercado partir para essa região de fundo que nós estamos atualmente. Perceba, esse candle vendedor aqui foi maior, não candle vendedor, perdão. Essa barra de volume aqui, vendedora, foi maior do que esses outros dois, tá? Olha só, também podemos comparar, na verdade é o maior da história do BTC, tá? Com outros pontos importantes, como por exemplo, março de 2020, que temos ali, né, a maior crise sanitária da história do planeta, e depois o de maio de 2021, que o BTC chega a um pico bem interessante, superando então ali os 60 mil dólares, depois vem realizando. Perceba que esses pontos aqui, nenhum deles chegou a ser tão alto quanto, obviamente, esse candle vendedor. O que isso, tá, Felipe? Beleza, percebi isso. Tá, o que isso então é importante para mim, Felipe, entender? Simples, tá? Quando eu parto do princípio da análise fundamentalista e vejo que um candle vendedor não conseguiu imprimir força suficiente por exemplo, se o maior candle vendedor da história não conseguiu imprimir força o suficiente para derrubar o BTC abaixo, aqui nesse caso, da região dos 15.400 dólares, que foi o fundo que nós batemos, entenda que o Bitcoin, para visitar regiões mais baixas hoje, e mais baixas que eu digo seria ali abaixo, obviamente, dos 15 mil dólares, que a gente poderia decretar como fundo, e para, por exemplo, o Bitcoin vir
pegar essa região aqui dos 11 mil dólares, que seria uma possível região de defesa de preço, ou seja, um possível suporte para o Bitcoin, nós precisaríamos de um cisne negro. Na minha opinião, o que seria um cisne negro aí? A Binance quebrar, o Tether quebrar, poderia jogar o BTC nessa região. Abaixo disso, qual seria um outro forte ponto de suporte para o BTC? Seria ali 9.469 dólares. Né? Não acredito necessariamente em 10 mil cravados. Ou o Bitcoin se sustentaria acima dos 11 mil dólares, ou o Bitcoin mergulharia nos 9.500 dólares. Bom, para essas regiões aqui, na minha perspectiva, serem alcançadas, para elas conseguirem serem batidas, nós precisaríamos ver, de fato, um cisne negro acontecendo dentro do mercado. Ainda continuo com a minha perspectiva nos 14 a 13.500 dólares de uma possível região de fundo, tá? E isso pode ser alcançado a partir agora do primeiro trimestre de 2023. Quer dizer que será alcançado? Turma, não sei, não prevejo o futuro, né? Mas tenho aqui essa região de 13.700 dólares como uma possível região de oscilação para o preço do Bitcoin e, quem sabe, um possível suporte, né? Então, particularmente, Bitcoin pode ir nos 9, pode ir nos 10, pode ir nos 11, pode ir nos 13. Prever qualquer coisa desse tipo agora e te dizer o que vai acontecer, sendo muito sincero, é irresponsável da minha parte. Tem gente que nas suas análises cravam 11 mil dólares, cravam 9 mil dólares e tá tudo bem. Para mim, como eu estou expectando muito mais o Bitcoin no próximo ciclo, na região acima dos possíveis 150 mil dólares, se o Bitcoin continuar mergulhando e como eu aplico o DCA, que é a recompra semanal para fazer o preço médio, se o Bitcoin chegar a essas regiões mais baixas, o que eu farei? Continuarei comprado sobre o BTC. E para isso, você entender o porquê, inclusive independente do preço, eu continuo comprando Bitcoin, eu recomendo que você acompanhe a série que nós vamos lançar de segunda, dia 19 até ali até a sexta-feira, acho que é dia 23. Vai ser muito importante você acompanhar essa série, tá? Porque ela vai te dar justamente uma percepção muito importante que talvez você não tenha conseguido ainda enxergar a respeito do Bitcoin. Então, baseado nisso, a movimentação que nós poderemos ver, digamos que nas próximas semanas ou meses, para mim pouco importa, porque cara, para quem tá nos 17 mil dólares, nos 16.500, ir de 16.500 para 10 mil, sendo muito sincero, não faz tanta diferença quando você tem a perspectiva do longo prazo, tá? Para mim, não faz tanta diferença. Por quê? Porque eu acredito na tecnologia. E aí, mais uma vez, fico o convite para você assistir a série. Outro ponto que eu quero observar, e agora trazendo para prazos, antes de trazer para prazos mais baixos sobre o BTC, vamos a alguns pontos bem específicos. Traçando aqui médias móveis de 20 e 50 períodos no semanal, né? Médias móveis agora cruzadas de 20 períodos e 50 períodos desde abril desse ano. B-Market já está realmente configurado há muito tempo, né? Poderíamos cravar ali desde a perca da média móvel de 20 períodos, que foi lá em dezembro do ano passado. Estamos a aproximadamente 404 dias já em B-Market, mas pontos para nós observarmos agora. Durante as próximas semanas é muito provável que nós vejamos a média móvel de 20 períodos estabilizando, fazendo um movimento agora mais, digamos que suave. E com base nisso nós teremos alguns retestes à média móvel de 20 períodos como uma resistência, ou seja, ela vai funcionar como um impacto para a ação do preço do BTC. Contudo, quando a gente traz para o viés diário, médias móveis de 20 e 50 períodos, Bitcoin recentemente conseguiu ficar acima dessa média móvel, veio a reunião do Federal Reserve e foi para baixo novamente. Por que essas médias móveis para mim são importantes? Porque elas me sinalizam o seguinte: sempre que essas médias móveis estão acima da ação do preço,
elas indicam ali uma possibilidade de realização. Neste exato momento, nós não temos nenhum forte indicador de uma possível reversão de tendência do mercado, nem em prazos mais altos, nem em prazos mais baixos, como no diário. Então, muito cuidado aí com o medo de ficar de fora. Por 2 pontos. Primeiro, né, eu até respondi uma pergunta sobre se o Bitcoin chegaria a $1.000 se a Binance quebrasse. Resumindo, acredito que não irá, mesmo que a Binance e o Tether quebrassem juntos, o mercado não iria abaixo disso. Contudo, o Bitcoin. Agora é lógico que sobre as altcoins nós veremos um derretimento absurdo e sem precedentes. Quando eu parto desse princípio, a partir dessas perspectivas, né, o que eu começo a considerar, e inclusive considero como uma coisa muito importante aqui, 3 pontos. Primeiro, de fato estamos na região de fundo, e esse fundo, óbvio, pode ser maior, quem sabe aí 20, 30, talvez 40% no Bitcoin, que eu acho pouco provável, né, mas que é uma possibilidade e muito real. E se isso acontecer, as altcoins devem entregar 2 ou 3 vezes mais, ou seja, poderíamos ver um despejo aí, se o Bitcoin despejar 20%, 40% das altcoins, talvez 50% das altcoins. Se o Bitcoin despejar 40%, talvez a gente veja um despejo de mais de 80% em cima das altcoins, né? Então, muito cuidado se você está fazendo o DCA em cima de altcoins, sobretudo altcoins mais fracas, como, por exemplo, ativos de metaverso ou projetos que ainda vão entregar algum tipo de coisa, porque se o projeto já é funcional, como Polygon, Chainlink ou alguma rede que já está funcionando, beleza, mas se é um projeto que ainda está começando a construir para entregar, principalmente na área GameFi, na área metaverso, muito cuidado, porque isso traz uma série de riscos que podem vir a te expor a, quem sabe, até o risco de ruína. Por isso, muito cuidado ao tomar esse tipo de decisão. Sendo muito direto com vocês, eu pretendo começar a acumular moedas, alguns tokens, a partir de janeiro. Só que agora eu particularmente vou ficar muito mais esperando, na verdade, essa questão de provas de reservas a respeito de algumas corretoras, porque a quebra de algumas corretoras hoje podem trazer um certo despejo, não somente no mercado, mas no mercado como um todo pode trazer, mas principalmente para as altcoins. O Bitcoin, sendo muito direto com vocês, pouco importa o quanto o Bitcoin chega, eu continuarei acumulando Bitcoin, porque para mim Bitcoin é um instrumento de defesa, um instrumento de, basicamente, promoção de liberdade de longo prazo. Contudo, as altcoins para mim são instrumentos ali que a gente se posiciona, realiza lucro depois de um determinado tempo. Então, para mim é melhor comprar altcoins quando eu estiver mais seguro, mais, digamos que, estabilizado no sentido do mercado, e às vezes perder uma alta de 200, de 30, 50, 60% no altcoin, mas pegar ela com segurança e ela me dá ali 2, 3 mil, 4, 10 mil% de valorização, do que entrar agora e o projeto continuar derretendo. Relembro o caso de Solana. Então, existem algumas informações que são importantes a gente analisar antes de tomar qualquer decisão, tá? Para o andamento do final de ano. Turma, a partir dessa semana, a menos que, por exemplo, a Binance diga amanhã, quebramos, né? A menos que aconteça um cisne negro, o Bitcoin vai continuar nessa meia água aí, talvez oscilando entre 16 mil, 17 mil, pode voltar a visitar o fundo dessa região. Mas essa semana agora, Bitcoin vai ficar até o encerramento, né, desse ano, o Bitcoin vai ficar meia água. Né, vai ficar meia água, isso é natural nos mercados, e a partir de agora a gente começar a estudar projetos para 2023. Pelo menos eu estou fazendo isso. Bom, para a gente poder então já partir, não necessariamente para o fim, mas para uma informação importante. Felipe, eu queria entender sobre a vitalidade, a saúde das corretoras. O que é que eu posso fazer? Se liga nisso. Eu uso 3 instrumentos que são importantes para eu fazer essas considerações. O primeiro é o próprio DeFi Llama, tá? Vou mostrar aqui para vocês no DeFi Llama como você pode visualizar esse tipo de informação. Dentro do DeFi Llama, temos aqui, ó, na aba esquerda, DeFi, Yields, né, que é dividendos, né,
agregador de empréstimos. Temos aqui também o SEC Transparency, ou seja, a transparência das corretoras centralizadas, que também fica disponível aqui agora no topo do site. Clicando então nessa tag, você é direcionado para cá. E aqui a gente tem algumas informações. Como é que a gente faz a leitura dessas informações? Temos aqui uma série de corretoras centralizadas. As informações chegam até aqui, até a Hotbit, a NBX. Temos aqui corretoras que a gente pode chamar corretoras que são minúsculas, tá? Outras nem sequer informação temos, como a Bitstamp, a BitHub, a Gemini, a Coinex, a Nexus, a Kraken, a Coinbase não tem informações aqui, tá? Inclusive a Coinbase poderia estar aqui ocupando essa posição de maior equivalência dentro do mercado, mas não de primeiro lugar, mas talvez ali no segundo, no terceiro lugar, quem sabe, se as informações estivessem disponíveis, mas não estão. Enfim, Binance na primeira posição. Aqui nós temos o valor daquilo que pode ser rastreado, tá? Esse patrimônio pode ser maior ou pode ser menor, porque a gente não sabe o número de dívida que essas empresas têm. Mas, por exemplo, aqui a gente tem a informação de quanto há dentro da gestão dessa corretora. E aqui é justamente esse valor da corretora sem os seus tokens próprios. Por exemplo, Binance tem 56 bilhões de dólares hoje no seu TVL e tem 46 bilhões de dólares que aí é a desconsideração dos seus tokens próprios, nesse caso BNB, tá? E aqui a gente tem nas últimas 24 horas como foi o inflow, ou seja, o fluxo, o movimento de saída ou de entrada. Nesse caso a Binance vai tomando um prejuízo aí de 70 milhões, nos últimos 7 dias 7,2 bilhões e nos últimos 30 dias 8,2, quase 8,3 bilhões de dólares a Binance vai perdendo aí, então, nos seus valores. Tá? E aqui você consegue ter essas informações de várias corretoras. Esse é um primeiro ponto, tá? Inclusive, clicando aqui por corretora, você consegue pegar algumas outras informações, como olhar até mesmo a variação do próprio TVL, pode botar esse ursinho feio aqui pra caramba, né, dentro da SEX, né? E aqui você consegue ter algumas informações, como por exemplo, as redes que ela tem dinheiro. Tá? Nesse caso aqui tem uma grande parcial em Ethereum por causa do USDT. Aqui o número de tokens, tá? Aqui é o número de tokens, não o quanto há de valor em tokens. Porque nesse caso tem ali 87 trilhões de tokens em SHIB, 20 bilhões de tokens BUSD, 14 bilhões USDT, 15 na verdade, TRX 5 bilhões, Chiles 2 bilhões, o SDC, e ali vai tendo as distribuições, tá? Inclusive, o próprio Bitcoin nem aparece, porque o número de Bitcoins, obviamente, é em torno de 500 mil BTCs que a Binance tem. Aqui tem os resultados inflow e outflow, né? Ou seja, fluxo de saída e entrada diária. E aqui também os tokens, tá? Em termos de movimentação aqui da Binance, tá? Aqui você consegue algumas informações. Tem um outro lugar que se chama Nansen, tá? O Nansen Portfólio, você pode portfolio.nansen.ai/entities, né? Ou as entidades, para também ter acesso a informações de corretoras centralizadas. Vou também mais uma vez pegar a Binance aqui como exemplo e pegando aqui as informações da Binance, ela vai mostrar aqui o valor total que existe dentro do TVL da rede, assim como mostra ali no DeFi Llama. Aqui você consegue separar por cada rede para saber como é que estão a questão dos tokens, né? As transações também você consegue ter acesso aqui, ou seja, aos movimentos que estão acontecendo de forma on-chain, tá? Outro ponto que inclusive também dá para você pegar são alguns dados analíticos, como por exemplo, a alocação por rede, a alocação por token, a alocação também de protocolos, onde é que está, se está de acordo com os dados da Binance, está tudo em wallet, ou seja, não está fora da Binance, né? Por exemplo, alavancado em outros lugares. E por fim, tem um outro lugar que é o Token Terminal, tá? Você vem aqui para Dashboard, não precisa nem sequer fazer cadastro, é inclusive completamente gratuito.
tá? Aqui você consegue ter algumas outras informações. Nesse caso, aqui é sobre projetos. E aqui você pode pegar o Binance Smart Chain ou, por exemplo, não sei se vai aparecer o da OKX, tá? Não aparece a rede da OKX, mas aparece ali a da Binance. E aí você também consegue pegar algumas outras informações. Com base nisso, você já consegue ter algum levantamento, né, com simplesmente informações, dados para você analisar se a corretora que você tem está se tem um pouquinho ali de vitalidade. Qual é o ideal? O ideal é que você não deixe dinheiro dentro da corretora. Eu, particularmente, deixo dentro da Binance e dentro da BitGet dinheiro ali que eu vou negociar em mercados futuros. Então, se as corretoras quebrarem, não é um dinheiro que vai fazer. Claro que vai fazer diferença, porque, é uma grana que, por exemplo, me sustentaria por quase 2 meses, né? Por corretora, então daria ali 4 meses ali de sustento tranquilo, né? Mas como não é um dinheiro que, digamos que se eu perder eu vou passar fome, vou entrar em risco de ruína, acabou o mundo cripto para mim? Não. Então eu recomendo que, se você não está disposto a perder esse dinheiro, você faça aí a gestão própria, a sua autocustódia. Quais são os melhores lugares para você guardar suas moedas? O ideal mesmo é uma carteira cold wallet, né? Uma carteira fria, né? Uma carteira, um dispositivo físico. Só que aí você precisa pagar uma média hoje de uma carteira tá ali em torno de 500, 600 reais. Talvez o seu patrimônio nem sequer equivala a isso, né? Então não seria talvez interessante. Então você poderia movimentar para uma hot wallet. Só que a hot wallet você precisa ter um bom nível de segurança aí no seu computador, no seu dispositivo que você for utilizar. E aí vai realmente da sua escolha. Mas o mais importante é não fazer gestão de ativo dentro de corretora. Esse seria o ideal, tá? Turma, eu vou pedir para que, se ficou alguma dúvida ou alguma pergunta a mais, que vocês cheguem no nosso canal do Telegram, aqui no QR Codezinho que está aqui ao lado, manda a dúvida por lá ou a pergunta, né? Separamos alguns ativos que inclusive foi pedido por lá para serem analisados. Estamos trazendo análise fundamentalista sobre a maioria dos pedidos, então recomendo que você, caso tenha alguma ideia ou queira alguma análise, manda para a gente lá no Telegram que a gente faz a análise e traz aqui assim que possível dentro do canal, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que Papai do Céu te abençoe demais, uma excelente segunda-feira, excelente início de semana aí para vocês. Tamo junto, é só o começo, até mais tarde, voltamos ao vivo aí com o pessoal da Cash Forte. Quiser saber, a gente vai disponibilizar o card para tirar todas as dúvidas sobre qual carteira comprar, qual melhor carteira, qual pior carteira, qual serve, qual não serve, quem tem assistência, quem não tem, como fazer a gestão e tudo mais tarde ao vivo aqui. Um forte abraço, Papai do Céu abençoe demais a tua vida, tamo juntos, só o começo, até nosso próximo vídeo. Vamos agora para o melhor encerramento do Brasil. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Nós precisamos de todos para conseguir atingir esse desafio. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Acabou mesmo! Acabou mesmo! Um abraço e um beijo para vocês! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.